Tarde a todas as pessoas presentes. Eu queria agradecer a CASP, a Fernanda Martins. É um prazer estar participando dessa Semana dos Acadêmicos. E assim, gente, o tema da minha palestra é a importância da advocacia na conquista de direitos das minorias, especificamente das pessoas trans. E eu queria começar fazendo já uma pergunta, uma provocação. Quem sabe dizer quais os direitos foram adquiridos em guerras, em feitos na população LGBTI? E de onde vieram esses direitos? Pois sim, nós tivemos alguns direitos, mas de onde que eles vieram? Eles vieram do legislativo, do judiciário, do executivo? Não, eles não vieram nem do executivo nem do legislativo, eles vieram do poder judiciário, graças à provocação de nós advogados. E quais são esses direitos? A maioria deles vieram do STF, como falei, provocação de nós advogados públicos ou privados. E quais as ações que tramitaram lá no Supremo? Que nós ganhamos? Foi a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a criminalização da homofobia, a doação de sangue de homens que fazem sexo com homens, que antes tinha uma portaria do Ministério da Saúde que vedava essa doação de sangue. Essa decisão agora é bem recente, inclusive. Teve a mudança de nome e gênero das pessoas trans, que foi a Lei 4275. E ela tem 4275, que eu quero, até porque eu sou nacional, e eu quero conversar bastante sobre ela com vocês. Né? Só que antes de eu entrar na questão da Lei 4275, eu preciso trazer alguns conceitos que talvez alguns dos senhores já saibam. São aqueles conceitos do que é sexo, o que é gênero, o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual, o que é uma pessoa cisgênero, o que é uma pessoa transgênero. Então, vamos lá. O que é sexo? Sexo, geralmente, ela está atrelado ao teu órgão. Só um minutinho. Tá travando bastante o seu áudio. Não sei se tem alguma coisa que a gente possa fazer. Será que se eu me aproximar mais, melhorou? Melhorou, dá para ouvir melhor, eu acho. Eu não sei se vai colocar fone aqui, então. Não sei se você tá por Wi-Fi ou pelo computador. Eu tô por Wi-Fi normal aqui em casa. Melhorou agora? Talvez se eu me aproximar mais, eu estava meio longe do computador? Acho que sim, pode ser. Tá. Bom, qualquer coisa você me interrompe de novo, tá bom, Fernanda? Beleza. Então, pessoal, eu estava conversando com vocês sobre antes de falar sobre a Lei 4275, que foi uma decisão, foi histórica, e ela acabou colocando o Brasil na vanguarda de muitos direitos da população LGBT, inclusive passando em outros países. Né? Eu queria entrar um pouco nos conceitos de sexo, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, pessoas cisgênero e pessoas transgênero. Então, vamos lá. O que vem a ser sexo? Sexo, gente, é como a natureza nos coloca nesse mundo. Então, está atrelado ao órgão genital. Por exemplo, a pessoa que nasce com um pênis, obviamente, é macho, quem nasce com uma vagina é fêmea, e tem algumas pessoas que, por alguma antigamente esse termo, essas pessoas eram conhecidas como pessoas, enfim, por alguma modalidade, elas nascem com uma dificuldade, os médicos têm, em identificar qual é o órgão daquelas determinadas pessoas. São as pessoas intersexo. Antigamente esse termo era erroneamente utilizado como hermafrodita. Então, a natureza nos coloca no mundo com três maneiras distintas, né? Uma vagina, um pênis ou com uma modalidade, seriam as pessoas intersexo. O que é o gênero? O gênero é uma construção social, econômica, política, religiosa, que basicamente diz assim: nasceu um pênis, vai ter que usar azul. Nasceu uma vagina, vai ter que usar rosa. É uma construção, na verdade. Tem algumas pessoas que tudo bem, nasceram com pênis, se identificam com o azul, mas são as pessoas cisgênero. Agora, tem algumas pessoas que não aceitam isso, que esse universo que foi imposto. Oi. Desculpa te interromper de novo. Será que a senhora pode tentar colocar o fone? Que dá para te ouvir, mas ele fica um pouco. O som não fica muito bom. Vou tentar colocar o fone aqui, então.
Acho que fez nó aqui agora. A gente desculpa, a gente agora não estava preparada para usar o fone, ele fez um nó aqui. Vamos ver se vai dar Tudo bem, certo. não tem problema não. Fique tranquilo. Oi, Fernanda, melhorou? Ai, tá bem melhor. Ah, então é isso. É melhor fazer com o fone mesmo, É, então. nossa, ficou perfeito o som agora. Ah, então tá bom. Bom, vou voltar um pouquinho nos conceitos que eu estava falando, né? O que é sexo, o que é gênero, o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual, o que são pessoas cisgênero e pessoas transgêneros. Sexo está ligado ao nascimento, à maneira como a natureza nos coloca no mundo. Então, nasceu com pênis, é macho, nasceu com uma vagina, é fêmea. Tem algumas pessoas que têm alguma dualidade, que na hora do nascimento os médicos não conseguem definir, né, qual é o órgão sexual daquela pessoa, envolve também algumas características cromossômicas, que são as pessoas intersexo. Esse termo antigamente erroneamente era falado como pessoas hermafroditas, atualmente a medicina aceita o termo pessoas intersexo. O que é gênero? Gênero é uma construção social, econômica, política, religiosa. Basicamente diz assim: nasceu com pênis, portanto vai ter que usar azul. Nasceu com uma vagina, vai ter que usar rosa. É uma construção, enfim, é de conhecimento de todo mundo a famosa fala da ministra Damares, né? Equivocadamente. Aí que tá. Tem algumas pessoas que nasceram com pênis e elas se identificam com o azul, vão jogar futebol, vão tá. Essas pessoas são as pessoas cisgênero, elas não têm problema nenhum. Mas algumas pessoas simplesmente não se enquadram nessa definição, porque você é um macho, vai ter que usar azul. São as pessoas transexuais. Eu gosto muito quando da Letícia Lans, para quem não conhece, ela tem um livro chamado Corpo da Roupa, que ela traz muito bem esses conceitos. E no livro dela, e eu gosto de usar esse termo, o que são as pessoas transgêneras? Ela fala que são as pessoas que ousaram infringir as normas de gênero. Então, vocês vejam como isso é bem colocado no livro dela. A Letícia Lance, eu sou fã dela, sou admiradora, ela é uma psicanalista, é uma mulher trans, assim como eu, e ela escreveu esse livro que é fantástico, inclusive eu já vi juízes utilizarem o livro dela para fundamentarem decisões. Gosto muito, como eu falei, gosto muito quando ela conceitua a pessoa transgênero como pessoas que ousaram transgredir normas de gênero. O que é orientação sexual? Orientação sexual está relacionada com quem você sente afeto, com quem você sente atração física. E a Letícia Lanz, ela fala muito bem também, ela fala assim que o sexo está no meio das pernas, né, que é o órgão genital, a orientação sexual está no coração, e a identidade de gênero está entre as orelhas, então o subjetivo. Eu passei esses conceitos rapidamente para que vocês possam entender o que veio a ser a DI 4275, que tramitou no Supremo Tribunal Federal. A ADI ela foi proposta em 2009 pela Procuradora-Geral da República, Débora Duprá, e qual que era o objeto da ADI 4275? Era permitir que as pessoas transgênero mudassem o nome, sem que para isso fosse exigido cirurgia de mudança de sexo, ou cirurgia de transgenitalização, ou então que fosse exigido algum laudo psicológico que atestasse que aquela pessoa era trans. Porque como que funcionava o processo de retificação de prenome e gênero aqui no Brasil das pessoas trans? Era um processo judicial, um processo longo, árduo, onde você tinha que provar para a justiça que você era trans. Então, você tinha que fazer cirurgias, você tinha que ter laudos psicológicos e psiquiátricos para você instruir uma petição para que o juiz deferisse ou não o teu pedido. O que acontecia? Geralmente o processo tramitava durante anos e ao término do processo, quando o juiz não deferia, ele falava assim: eu vou deferir o teu pedido, mas para isso você vai ter que fazer cirurgia de mudança de sexo. Ou eu vou deferir o teu pedido, mas só vou deferir a mudança do teu nome. O teu sexo vai continuar o mesmo. Gente, isso continuava ferindo a nossa dignidade, continuava causando constrangimento para a gente. Então, era assim que era no Brasil. O AD 4275
foi com esse escopo, não vamos mais exigir que tenha qualquer laudo médico, psiquiátrico, qualquer cirurgia e tudo. Além disso, tinha que trazer, porque o que é uma ação direta de inconstitucionalidade? Ela tem que, de alguma maneira, atacar a constitucionalidade de uma lei, ou trazer à luz da Constituição alguma lei, obviamente. E aí que está a estratégia jurídica fantástica da Débora, porque ela pegou, a Débora Duprá, ela pegou o artigo 58 da Lei de Registros Públicos e buscou que esse artigo fosse interpretado à luz constitucional. O que diz o artigo 58? Ele fala assim, que o prenome é imutável, salvo em caso de apelidos públicos notórios. Então, esse apelido público notório, e aí que é a grande sacada, seria o nosso nome social, o nome com que nós nos apresentamos perante a sociedade. Então, eu achei simplesmente uma estratégia fantástica, porque precisava trazer um artigo para ser interpretado à luz da Constituição. O nome social, gente, como eu falei, é uma espécie, digamos, é um nome com que eu me apresento para a sociedade. Tem algumas críticas ao nome social, por exemplo, a Maria Berenice Bento, ela fala assim, não é Dias, é Bento, ela fala que o nome social é uma gambiarra jurídica. Mas, durante anos, nós nos valemos do nome social para evitar constrangimentos. Enfim, a Lei 4275, como eu falei, ela foi proposta em 2009, mas ela, depois de inúmeras vezes ter sido colocada em pauta lá no Supremo, só em junho de 2017, ela foi colocada em julgamento, e foi quando eu fiz a sustentação oral. Mas aí já tinha a opinião consultiva 24 da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o que essa opinião consultiva 24 falava? Ela falava assim que não tinha nem que ter nem processo judicial, que a mudança tinha que se dar no cartório, apenas com a manifestação da vontade da pessoa trans. Eu lembro que quando eu fui no Supremo, a gente não tinha grandes expectativas que a opinião consultiva fosse aceita, mas ainda assim eu defendi lá. Eu falei assim, não tem que ter processo judicial. A pessoa deve ir ao cartório e deve manifestar a vontade de mudar o prenome e o gênero, falar que é uma pessoa trans. Enfim, gente, foi assim que se deu no Brasil. Os ministros, em 1º de março de 2018, eles, por unanimidade, eles decidiram que no Brasil é assim, a pessoa trans vai no cartório, fala assim, eu sou uma pessoa trans, eu quero mudar o meu nome. E detalhe, não precisa fazer absolutamente nenhuma mudança corporal. Ou seja, Fernanda, amanhã, se você acordar, digamos, é claro que você não vai acordar, né? Mas se você acordar se sentindo Fernando, do jeito que você tá, assim, com essa tua aparência, você vai no cartório e fala assim, olha, eu quero mudar meu nome, porque eu sou uma pessoa trans. E o cartorário vai ter que falar assim, tudo bem, mudamos o teu nome. Simples, uma decisão histórica que, obviamente, colocou o Brasil na vanguarda mesmo, porque é uma decisão de vanguarda, vamos ser sinceros. Porém, e como tudo no Brasil tem que ter um porém, estava a maior confusão por conta dessa decisão. Como é que a gente vai, como é que vai ser no cartório, como que vai se dar essa mudança no cartório. Aí o Conselho Nacional de Justiça, ele teve que baixar uma resolução, que foi a resolução, o provimento 73, para definir como se daria essa mudança. E aí esse provimento, gente, ele foi um pouco, ele, de alguma maneira, ele trouxe um certo retrocesso. E por quê? Porque ele exige que as pessoas trans apresentem uma série de certidões. Então, você tem que apresentar lá a certidão de que você não tem nenhum processo judicial, que você não tem nenhum processo criminal, que você não tem nenhum débito trabalhista. Sendo que isso, porque assim, você muda o prenome, o gênero, mas o número dos teus documentos, CPF, RG, eles continuam igual. Mas eles entenderam que para evitar fraudes. Mas não é eu que tenho que provar para o Estado que eu não tenho nenhum débito com ele. Se o meu CPF vai continuar igual e meu RG também. É o Estado que tem que saber isso. Ou seja, eles exigem um monte de certidões, que quando as pessoas trans vão mudar o nome no cartório, e essas certidões custam dinheiro. Tem algumas pessoas trans que são hipossuficientes, elas não têm condições. Mas o que é pior no provimento, e isso aconteceu muito aqui em Curitiba, no começo, né? Agora está mais pacificado, mas no começo,
era um drama, porque o artigo 6º, parágrafo 7º do provimento 73, ele fala assim, que é facultado, desse facultado, os cartorários liam como obrigatório. Então, o que diz? É facultado a apresentação de laudo médico atestando a transexualidade, é facultado a apresentação de parecer psiquiátrico e psicológico. Vamos raciocinar. Se a própria Lei 42/75, se o objeto dela foi a não apresentação de laudo psiquiátrico ou psicológico e a não necessidade de fazer cirurgia, por que é que o provimento 73 resolveu desenterrar isso? Então foi um retrocesso. Eu lembro que na época deu uma confusão, nós na OAB tivemos que intervir. Agora os cartorários entenderam que não precisa apresentar laudo nenhum, mas de qualquer maneira a crítica que se faz desse provimento é para que trazer isso, né? Para que ir de encontro a uma decisão, a uma própria ação que foi proposta, no caso da Lei 42/75. E assim, gente, Fernanda, eu vou passar para você agora, se tiver alguma pergunta, alguma coisa para eu responder, porque basicamente o que eu tinha para falar era isso. Era realmente para saber, como eu falei, qual é o papel de nós, advogados, qual a importância da advocacia. A importância é essa, gente. Que o legislativo, quem deveria legislar sobre determinados temas é o poder, obviamente, é o legislativo. Só que eles não legislam, sabe? Como eu falei, esses processos todos ficaram anos parados lá no Congresso, simplesmente não tem representatividade para colocar sequer em pauta isso para ser julgado. Então, o Judiciário realmente teve que ser provocado, e o STF, mais do que nunca, ele exerceu esse papel que é dele, o papel contra-majoritário, de guardião da Constituição. E assim, em algumas falas que eu faço, principalmente uma que eu fiz no Rio de Janeiro, no Ministério Público, eu recebi crítica de uma pessoa que estava comigo na mesa, porque ela falou assim: Gisele, você está elogiando demais o Supremo. O Supremo não é tudo isso. O Supremo tem algumas decisões que são bem retrógradas, principalmente no que concerne a questão de indígena, a questão de... Agora, eles vão decidir, que eu estava vendo na televisão, a questão da grilagem de terras, alguma coisa. A pessoa ficou meio injuriada comigo porque eu defendo o STF. Mas, por outro lado, como é que eu não vou defender o STF se a minha população, a população LGBT, se conseguiu alguns direitos, foi graças ao Supremo, em decisões históricas, em decisões de vanguarda. Então, eu não tenho como falar mal do Supremo Tribunal Federal. E assim, como eu falei, o Supremo Tribunal Federal ele tem exercido esse papel contra-majoritário. Eu acredito, por exemplo, a questão voltando à minha área de atuação, que é direito criminal, né? O STF ele reveu como é que eu posso dizer? Não fugiu essa palavra, mas ele reveu um posicionamento que ele tinha, que antes, o que ele fazia? Em segunda instância, as pessoas já eram presas. Agora não. Depois também de muita briga lá, eles decidiram mudar esse posicionamento anterior, que a pessoa só vai presa em terceira instância. Também gerou críticas, porque acham que não vai, no Brasil agora vai ter impunidade. Só que, gente, não é o que vai acontecer, é o que está na Constituição. E se na Constituição está escrito que até o trânsito julgado a pessoa é considerada inocente, não tem como, já na segunda instância, você colocar uma pessoa presa, antecipar uma pena. Então, particularmente, eu acredito que o STF ele vem exercendo esse papel, acho bem importante. E é isso que eu tinha para falar, gente, por enquanto. Beleza, Gisele. Muito obrigada. Por nada. A gente separou algumas perguntinhas aqui para a Fer ler para você. Tá bom. Tem bastante pergunta já. Fer, quando você quiser começar. Tá. A Caroline Rocha Alves perguntou: gostaria de pedir que ela falasse sobre o direito do uso ao banheiro por transexuais, uma matéria que é muito discutida no ZEU e pouco discutida no Brasil. Caroline, é excelente essa tua pergunta. Eu não sei se você sabe, mas lá no Supremo Tribunal Federal está tramitando uma ação justamente nesse sentido. E essa ação,
é uma história meio assim, é um reflexo do que acontece com nós pessoas trans. Foi assim que aconteceu. Uma pessoa trans estava num shopping, o shopping Beira-Mar, se não me engano, lá em Florianópolis, e ela precisou usar um banheiro. Quando ela foi usar o banheiro, o segurança falou assim, não, esse banheiro aqui você não vai usar, porque esse banheiro aqui é só de mulher. Ela estava hiper constrangida de entrar no banheiro masculino e o segurança proibiu ela de entrar no banheiro masculino também. Ela, desesperada, começou a andar pelo shopping, pedindo aos lojistas que deixassem ela usar o banheiro. Ela não conseguiu usar o banheiro dentro do shopping. O que aconteceu, gente? Ela se defecou inteira no meio do shopping. Imagina o constrangimento que ela passou. Ela teve que voltar para casa defecada de ônibus. Procurou um advogado, uma ONG lá em Santa Catarina, foi proposta uma ação de danos morais, começou a ter recurso, chegou no Supremo Tribunal, para o Supremo Tribunal decidir se as pessoas trans podem ou não usar o banheiro de acordo com o gênero que elas se identificam. E por aí dá para observar o grau que é o Brasil, né, gente? Apesar de que agora, com a DI 4275, se a pessoa retifica o gênero e o prenome, não tem como, por mais que não tenha uma passibilidade, não tem como mais proibirem o uso do banheiro. Mas ainda assim, está lá no Supremo, foi pedido vista, não lembro qual ministro que pediu vista agora dessa ação, que está tramitando lá, mas já faz alguns anos que está lá no perdido de vista, né, que eles deixaram lá e não julgam. Mas, a princípio, é nesse pé que está a questão. O Supremo Tribunal Federal ainda precisa decidir se as pessoas transgêneras do Brasil podem ou não usar o banheiro de acordo com o gênero que elas se identificam. Muito obrigada. A segunda pergunta, ela é anônima. E ela Gisele, como você acha que nós, como acadêmicas, podemos contribuir para as causas de gênero? Então, eu não sei qual é o acadêmica de direito, enfim. Gente, eu acho que assim, é sempre uma questão de bom senso, né? De leitura e de se informar. A gente tem que exercer também um pouco a empatia com as pessoas. Se você está, digamos assim, se encontra com uma pessoa que você vê que essa pessoa, de alguma maneira, não se identifica com o gênero que foi imposta a ela, você simplesmente pergunta educadamente, né? Olha, como que você gostaria de ser chamada? Gente, o respeito, o bom senso, a empatia, eu acho que sempre devem prevalecer. E para quem é acadêmico, eu recomendo o livro da Letícia. Até deixa eu pegar ele ali na estante para mostrar para vocês. Está bem pertinho aqui. É esse livro aqui, ó. Eu não sei se todos estão vendo aí. Uhum. O Corpo da Roupa. Aqui a Letícia Lanz, ela dá... Todos esses conceitos que eu falei, ela se aprofunda muito nisso, e é um livro maravilhoso, principalmente para quem é acadêmico. Como eu falei, juízes já usaram o livro dela para fundamentar decisões. Vale super a pena ler, eu recomendo mesmo. Eu aprendi muito com esse livro aí. Como que é o nome mesmo, Gisele? Que daí eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui, se chama O Corpo da Roupa. Beleza. Letícia Lanz. Eu perdi o bate-papo aqui. Achei. Tá. É O Corpo da Roupa. A Letícia Lanz que escreveu. Tá. E aqui tem uma foto dela. Ela é super minha amiga, além de tudo. Eu acabei fazendo amizade com ela depois quando eu fui no lançamento do livro. E também nós fomos convidadas para fazer falas juntos e tudo. Eu reitero que eu sou fã da Letícia. Esse livro aqui é super indicado, gente. Juro para vocês, vale a pena, principalmente para quem é acadêmico de qualquer área, mas principalmente da área de direito, né? Mais alguma pergunta? A próxima pergunta ela é anônima e ela assim: Gisele, gostaria de saber o que a senhora acha sobre pessoas trans nos esportes, especialmente nos Olímpicos. Existe muito debate no assunto, mas nenhum consenso. Eu acho que meio que já foi definido que as pessoas... pessoas, eu vou pedir desculpa, mas realmente esse assunto, para mim, eu não tenho muito conhecimento.
a princípio, eu tenho uma certa dificuldade em falar sobre esse tema das pessoas trans nos esportes. Está tendo muita discussão. Obviamente que você não permitir que uma pessoa trans, por exemplo, eu, Gisele, uma mulher trans, se eu fosse uma esportista e você não permitir que eu participe de alguma competição a nível profissional, obviamente que tem um cunho altamente discriminatório, né? Mas só que eu sou o tipo de pessoa que eu sempre analiso os dois lados. E assim, eu sei que pelo que eu vou falar aqui, talvez eu receba muitas críticas. Mas, apesar de ter essa discriminação, de eu achar que seja discriminatório, ainda assim, eu procuro olhar o outro lado de quem está competindo também. E por mais que a tua taxa de hormônio, por exemplo, no meu caso, que sou uma mulher trans, por mais que a minha taxa de hormônio esteja igual a de uma mulher cis, ainda assim, talvez a minha musculatura, a minha ossatura, não seja superior àquela mulher. Gente, é uma opinião muito particular minha. De maneira alguma eu quero desmerecer qualquer coisa. Eu concordo piamente que é discriminatório. Por isso que eu até evito falar sobre esse tema nas minhas falas. Perfeito, deu para entender sim. Fer? A próxima pergunta ela também é anônima e ela pergunta: como a senhora analisa a situação das transexuais no cárcere? O que acha que deve ser feito para que essa situação melhore? Então, as pessoas transexuais no cárcere, nós aqui no Paraná, a gente está fazendo um trabalho intenso. Tem em Rio Branco, aqui tem um lugar reservado para as pessoas trans. Eu acho que elas têm que realmente ficar de acordo com junto com as pessoas do gênero que se identificam, que elas se identificam. É uma questão muito complicada também. O que acontece com as pessoas trans no cárcere assim, é horrível com algumas pessoas. As mulheres trans geralmente são mulas para o tráfico lá dentro. Os homens trans, eles sofrem estupro corretivo e coletivo. Aqui no Paraná tem bastante avanço já no aspecto de realmente você colocar essas pessoas em celas de acordo com o gênero mesmo que ela se identifica. Ou seja, é uma mulher trans, fica lá com as mulheres. A questão tem que ter alas específicas para a população LGBT trans, e é isso que tem aqui no Paraná, resumindo. Muito obrigada, Gisele. A próxima pergunta é anônima também, e ela perguntou: a senhora acha que o atual Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos vem interferindo e minando as conquistas das minorias obtidas no judiciário? Acho. Eu acho que esse governo... eu abomino o governo Bolsonaro. É um governo que só tem um discurso de ódio contra as minorias. Essa ministra Damares, na minha opinião, ela não tem a mínima capacidade, ela não sabe do que ela está falando, ela também só alimenta discursos de ódio. E eu costumo brincar com as pessoas que é assim, eu acho que o governo Bolsonaro ainda não se ligou, porque assim, ele não tá atacando diretamente as conquistas que nós temos lá no STF, mas acho que é porque ele não se ligou ainda. De qualquer maneira, esse discurso que eles fazem é um discurso totalmente errôneo e, sim, eu acho que é um discurso de retrocesso e que ataca a gente e que, de alguma maneira, ataca as conquistas que nós conseguimos arduamente em décadas de pleito. Sim, a resposta é sim. Muito obrigada. A próxima pergunta ela também é anônima e ela pergunta: como você descreve a visão das pessoas, terceiros, sobre os LGBT no mercado de trabalho da advocacia? Então, gente, nós, LGBT em geral, mas especificamente as pessoas trans, aqui eu vou falar sobre pessoas trans. A gente sofre dois tipos de violência e dois tipos de discriminação. Tem aquela violência explícita, que é quando você sai na rua e você leva um xingão, você leva uma paulada, você leva uma pedrada, você leva uma surra. E tem aquela violência... Aliás, pessoal, eu tenho que falar um pouco do que acontece com as pessoas trans no Brasil, né? A nossa expectativa de vida é de 27 a 35 anos. É o país que mais assassina pessoas trans. Esses assassinatos, eles são bárbaros, são um excesso de paulada, de pedrada, como aconteceu com a Natasha.
todo mundo deve ter acompanhado um caso que horrorizou o mundo, que à luz do dia, ela foi apedrejada, ela foi alvo de paulada, ela foi colocada num carrinho de mão e jogada numa vala para morrer. Isso à luz do dia, no bairro que ela morava, sem que ninguém fizesse nada para defender. Foi uma coisa horrível que aconteceu aqui no Brasil. Esse tipo de violência é violência explícita. Contra essa violência, de alguma maneira você consegue se defender ainda. Por mais que não, você consegue, se te xinga, você consegue responder o xingão, se tentam te agredir, você consegue correr. Às vezes não. O que acontece com a outra discriminação, que essa eu acho que é um pouco pior, que é a discriminação velada, que é aquela que pela frente, e isso é reflexo de hipocrisia, falam assim para você: ai, que legal, você é trans, eu adoro trans. Só que ninguém te, quando você envia um currículo para trabalhar no escritório, por exemplo, ninguém te chama sequer para uma entrevista. Quando você vai numa empresa procurar um trabalho, você ouve respostas como: ah, teu perfil não se adequa à nossa empresa. Quando você ouve dos homens: ah, eu namoraria com você se você fosse mulher. Sabe, esse tipo de discriminação e de violência velada, ela é terrível também. E o Brasil tem essa peculiaridade. Ao mesmo tempo que é o país que mais acessa filme pornográfico com pessoas trans no mundo, também é o país que mais assassina pessoas. Acho que eu devo ter fugido um pouco da pergunta, mas basicamente, no meio jurídico, por incrível que pareça, eu não posso dizer que eu sofra grandes discriminações. Em audiências eu sou muito bem tratada, tanto por juiz, como por promotor, como por advogado. Na época da faculdade também, a situação foi boa. Eu venho de uma outra formação, que eu tinha feito Escola de Música e Belas Artes, eu tocava violino antes de fazer a faculdade de Direito. E por incrível que pareça, nesse meio artístico, de violinistas, de belas artes, que supostamente eu achei que eu não ia ser discriminada, eu fui mais discriminada do que no meio jurídico. E eu explico, e eu fico perguntando, mas por que acontecia isso? E por que acontecia? Porque cada igreja evangélica, e se vocês forem ver, cada igreja fundamentalista evangélica, elas têm uma orquestrinha. E elas botam os aluninhos dela lá na Belas Artes. E eles já vêm com toda aquela carga de ódio, de paradigmas, de tudo. Então, a minha resposta é isso. No meio jurídico, eu não posso dizer que eu sofro esse tipo de discriminação explícita. Obviamente que a discriminação velada, eu sinto sim. Porque eu mesma, depois de ter ido para o Supremo, depois de ter ido palestrar em Harvard, ainda assim eu envio currículos. Eu não tenho trabalho fixo no escritório, mas eu enviei currículos para inúmeros escritórios, conversei com inúmeros juízes, advogados, promotores, políticos que eu conheço, que sabem da minha história, falando assim: olha, eu preciso trabalhar, eu preciso de repente fazer parte do, né, ter um cargo no lucro, não sei das quantas. Nunca fui indicada para nada. Então, acho que talvez responda a pergunta. Muito obrigada. A próxima pergunta é da Letícia Kleina e ela perguntou: como a senhora acredita que será a luta pelos direitos LGBTI daqui para frente, considerando o crescimento da exteriorização de ideias conservadoras no Brasil? Desculpa, eu não entendi muito bem. Você poderia repetir? Como a senhora acredita que será a luta dos direitos LGBTI daqui para frente, considerando o crescimento e exteriorização de ideias conservadoras no Brasil? Eu acredito assim que a tendência é melhorar, né, gente? Porque assim, às vezes acontece 2 passos para trás para dar 4, 5, 6 para frente. E realmente o Brasil está vivendo um momento negro. Eu estou simplesmente assustada com o que está acontecendo no Brasil, na política, com esse governo, como eu já falei, que incita o ódio. Mas por outro lado, eu sou otimista. Eu vejo as conquistas e nós conquistamos, gente. Reitero, graças ao poder judiciário. Olha quanta coisa legal que nós conquistamos, né? Ou melhor, conquistamos, que foram direitos que nos eram tirados. Mas, sabe, a gente pode ir no cartório, as pessoas trans, mudar o nome e o gênero. Agora você pode doar sangue, agora você pode casar. Então, eu vislumbro, eu acho assim que a sociedade tem que mudar. O pensamento da sociedade tem que mudar também. A sociedade tem que evoluir no sentido de nos aceitar mais mesmo. Mas eu sou otimista. Eu acho que o futuro vai ser melhor do que agora. Eu acho que
do jeito que nós estamos, não tem como ir mais para trás, é só ir para frente, porque a gente realmente chegou no fundo do poço. Não obstante esses direitos que eu já citei, de nós temos garantidos eles, né? Muito obrigada, Gisele. Um anônimo perguntou: a criminalização da homofobia pelo STF pode ser considerada uma expressão do ativismo judicial? Uma expressão do ativismo judicial? Isso. Ah, sim, com certeza, com certeza. É um ativismo, né? Um ativismo não só judicial, é o papel contra-majoritário do Supremo Tribunal, é décadas de pleito de ONGs, de organizações não de ONGs, de OAB, de Ministério Público, de organismos internacionais também que ficam de olho no Brasil, não aguentam mais a violência que nós sofremos. Sim, é ativismo. É muito ativismo e muita advocacy também, porque antes de ser colocada qualquer ação para ser julgada no Supremo Tribunal Federal, tem um monte de pessoas, de militantes, ali indo lá falar com os ministros, mostrar, fazer memorial, olha aqui, isso está acontecendo assim, assim, fazendo a cabeça, fazendo advocacy nos bastidores. Sim, é ativismo, com certeza. Além da Constituição, né, que tem que ser seguida. E que o STF tem que mesmo fazer o papel, exercer o papel contra-majoritário dele. Uma pessoa anônima perguntou: o que a senhora pensa sobre a questão daqueles que não se identificam com nenhum gênero, não binários? Eu penso que a sexualidade humana é tão complexa que a gente não está falando de sexualidade, mas nós somos. Eu mesmo tem dias que eu acordo que eu não me. Eu sou, sabe, não tem que ter rótulo. Você é o que você é. Tem uma amiga minha que ela é trans, agora ela falou assim, Gisele, não sei o que está acontecendo comigo, eu estou preocupada porque tem dias que eu acordo e já não me sinto mais Karina, me sinto, né, ela fala o nome dela de batismo, e eu falo assim, Karina, você não precisa se sentir culpada, isso faz parte mesmo. A gente é mutável, eu acho legal, eu acho que tem mais é que ser assim mesmo, sem rótulos, não se identificar. Além do que, a gênero é a construção, né? Por que eu tenho que ficar me identificando? Por que eu tenho que ficar seguindo regras que me foram impostas? Eu dou maior apoio. Uma pessoa anônima mandou pra gente aqui. A palestra. Qual a sua opinião sobre o alistamento de pessoas trans, homens e mulheres? Então, é uma peculiaridade que acontece. Por exemplo, os homens trans, quando eles retificam os documentos, eles, por lei, né, porque os homens, ao completarem 18 anos, eles têm que se alistar. Então, os homens trans, obrigatoriamente, eles têm que ir lá e se alistar. Normalmente, eles são dispensados. As mulheres trans, no nosso caso, a gente quando retifica o prenome e o gênero, não precisa se alistar. Mas antes de oficializar isso, é obrigatório se alistar. Eu acho, não, assim, vai de cada um, né? Se um homem trans, de repente, quer muito servir a pátria e ele é obrigado a se alistar, ele tem que estar ciente, e se ele não quer ser dispensado, e se ele for por algum motivo aceito, ele tem que estar ciente que ele vai ter que passar lá dentro que os homens passam, né? E as mulheres, elas não têm a obrigação nenhuma de servir, ao contrário de Israel, né? Israel, tanto homem como mulher, por exemplo, serve o exército e a gente sabe que tem muitas mulheres trans, por exemplo, no exército israelense. Aí vai de cada pessoa, né? Eu, particularmente, eu nunca quis servir. Meu maior medo era, quando eu completasse 18 anos, de que eles me pegassem, digamos assim, para ser militar. Eu tinha um verdadeiro horror. Mas eu fui dispensada. É isso. Muito obrigada. A próxima pergunta é anônima também, e essa pessoa perguntou: como foi seu processo de autoaceitação e quais foram as maiores dificuldades que você encontrou? Então, ainda hoje eu respondi essa pergunta. Eu sempre, desde muito criança, eu sempre sabia que eu não me identificava com aquele gênero que foi me imposto. Mas gente, eu não tinha ideia do que era isso. Mas a primeira noção que eu tive foi quando eu tive que usar o uniforme. Eu tinha acho que 6 ou 7 anos e minha mãe me colocou o uniforme da escola.
E eu comecei a berrar, eu senti um desconforto imenso de usar aquela roupa. Não tinha, como eu falei, não tinha a menor noção do que eu era. O que eu mais sentia era um desconforto com relação à roupa mesmo. O meu processo não foi fácil. Eu passei anos representando um papel e usando uma máscara de uma pessoa que eu não era. Porque eu tinha muito medo. Eu sempre tive uma relação muito estreita com minha família e eu dependia de muita coisa deles, financeiramente. E eu falei assim, e eles são evangélicos e são super conservadores. E eu tinha certeza que o dia que eu fizesse a transição, eu ia perder o apoio da família. E além de toda a questão financeira, tem a questão afetiva também. Então eu demorei muito tempo. Só que chega um momento na vida da gente que você não aguenta mais, que é horrível você estar o tempo todo representando um papel. E como eu falei, usando uma máscara. Eu representava o papel do quê? Do Marcos, né? Que eu nasci, fui batizada como Marcos. Então isso também é uma hipocrisia. A partir do momento que eu rompi com isso, eu ganhei bastante coisa na minha vida. Entretanto, eu perdi todo o apoio familiar. Faz anos que eu não falo com minha família. Isso se deu num momento também muito difícil, que foi minha mãe tinha desenvolvido câncer, eu estava cuidando dela, cuidei dela durante 2 anos, ela veio a falecer. Eu que estava do lado dela, e quando eu tinha que levá-la no médico, eu comecei a fazer a transição ali. Então eu estava naquela coisa meio termo. Algumas pessoas me chamavam se dirigiam pelo nome feminino, outras não. Mas a minha mãe olhava para mim e ela falava assim, eu tenho vergonha de sair com você. Olha o que não vão pensar, o que o médico não vai pensar com essa tua aparência. E eu era assim, eu estava com o rosto mais ou menos feminino, cabelo um pouco comprido, mas ainda usava roupas masculinas. Então eu estava mais ou menos parecida com uma lésbica, um pouco mais masculinizada. Mas quando eu ia em alguns lugares, as pessoas se dirigiam a mim como... por exemplo, o médico perguntou para minha mãe uma vez, essa que é a tua filha? E aí, nesse momento que minha mãe saiu, nós saímos da consulta e minha mãe falou para mim, eu tenho vergonha de sair com você. Quando minha mãe faleceu, minha família nem não me deu um abraço. Eu dependia deles, como eu falei, financeiramente, até para morar. Eu morava no apartamento que era cedido pela minha família. E um mês depois, sem ninguém falar comigo, eu recebo um e-mail da família falando assim, o Marcos, aquela bicha fracassada, pra gente morreu. E essa coisa aí que você se transformou, essa Gisele, não faz parte da família. A partir de agora você está por conta própria, saia do nosso apartamento e se vire. Entraram com uma ação de reintegração de posse, eu tive que sair do apartamento, ou seja, eu estava traumatizada, porque eu cuidei de uma pessoa doente, né, de câncer, que é uma doença terrível de se cuidar. Estava com luto pela perda da minha mãe, sem trabalho, eu era apenas bacharel em Direito. Foi aí que eu falei assim, bom, agora eu tenho que fazer valer esse meu curso de Direito. Aí que eu resolvi sentar na frente do computador e estudar para passar no exame de ordem e começar a trabalhar. Foi assim que se deu. Faz uns 6 anos, mais ou menos, que eu sou advogada e faz 6 anos que eu não tenho o menor contato com a minha família. Então, realmente, eu posso dizer que eu paguei um preço um pouco alto nesse aspecto. Por outro lado, eu só cresci enquanto pessoa e eu posso dizer que eu estou muito feliz agora. Muito obrigada pelo seu relato, Gisele. Por nada. A próxima pergunta, ela também é anônima, e ela pergunta: Gisele, gostaria de ouvir seus comentários a respeito de uma decisão da STF que derrubou a restrição de doação de sangue por homossexuais. Então, essa decisão foi recente, eu citei ela, é mais um ganho que nós tivemos no Supremo, é mais uma vez que o Supremo exerceu o papel contra-majoritário dele. E eu vou contar por experiência própria o que aconteceu comigo com essa questão de sangue. Eu era adolescente, tinha 18, 19 anos, e um vizinho meu se acidentou e estava precisando de sangue. Eu fui no hospital, Nossa Senhora das Graças, ali das Mercês, que eu fui criado no bairro Mercês, e o médico me chamou. Naquela época era assim, um médico chamava você para fazer uma entrevista. Uma pessoa me chamou. Ele falou assim, você faz sexo com quem? Com homem, com mulher? E estava evidente na minha aparência, no meu jeito, que eu sempre fui afetada, que eu fazia sexo com homem. Eu falei para ele, não, eu faço com homem. Ele falou assim, então a gente não vai aceitar teu sangue. Eu me lembro que aquilo
para uma pessoa que já era insegura, que já tinha medo de tudo, que tinha 18 anos na década de 90, eu saí daquele consultório médico me sentindo suja, me sentindo discriminada, marginalizada, com uma sensação horrorosa. E eu lhes pergunto, por que o nosso sangue não pode ser usado para salvar vidas? Por que tem? Por que tinha, graças ao STF, foi derrubada essa portaria do Ministério da Saúde, por que tinha essa portaria tão discriminatória, sabe? Tantas pessoas precisando de sangue. E por que os homens que fazem sexo com homens ou não podem doar o sangue? Por uma questão de doença? Mas que doença? Não tem exames. Quer dizer, nós transamos mais ou menos que as pessoas hétero ou cis. Como eu falei, eu sofri na pele que é ser discriminada, mais uma discriminação, né? Fora tantas outras, mas que foi essa de não poder doar sangue quando eu desejei. E a gente realmente, eu me sentia suja, então mais um agradecimento, digamos assim, que eu tenho pelo Supremo Tribunal Federal, né? Foi graças a ele, mais uma vez, que nós conseguimos derrubar essa portaria. Então, como é que eu vou falar mal do Supremo? Entende? Muito obrigada. A gente ainda tem mais algumas perguntinhas aqui. Uma pessoa anônima perguntou: existem muitos retrocessos dos direitos LGBTI relacionados à pressão de uma ala religiosa. Como contornar isso? Então, são os evangélicos fundamentalistas, né? Eles só o problema é sério essa questão, né, dessas igrejas evangélicas fundamentalistas, porque eles ajudam a alimentar um discurso de ódio, e esse discurso de ódio que eles alimentam não é só para a população LGBTI, mas eles inferiorizam a mulher, eles abominam as religiões que não são as dele. Quantos ataques que as religiões de matriz africana recebem, por exemplo, gente, é reflexo da falta de... E aqui quando eu falo ignorância, gente, não é ignorância no sentido pejorativo, mas é ignorância mesmo, porque as pessoas elas têm um desespero tão grande que elas têm que se apegar a alguma coisa, e aí tem pilantras, eu já digo assim, que se apropriam desse desespero e que usam isso para dominar as pessoas e para conseguir votos. E uma das coisas que as pautas LGBT nunca foram colocadas em julgamento no Congresso foi porque a gente não tem representatividade. Quando estava essa movimentação da Lei 4275, eu lembro que eu trabalhava no Grupo Dignidade, e o Tony Reis pegou a gente e falou assim, não, vamos fazer uma advocacy, vamos conversar com os deputados. E a gente foi conversar com a Érica Cocai, e ela falou assim, olha, o pleito de vocês, eu tenho o maior apoio, mas vocês não têm noção do que a gente sofre aqui dentro do Congresso, porque a gente é a minoria da minoria da minoria, a gente recebe ameaça, a gente simplesmente não consegue. E o que tem lá no Congresso? Que é a famosa bancada BBB, que é bala, Bíblia, boi, né, os agropecuaristas, que todo mundo sabe. É terrível isso. Eu costumo dizer que muitas vezes eles pegam um livro fictício, que nem sabe... gente, por favor, às vezes eu falo as coisas e acabo ofendendo, mas é o meu pensamento. O que é a Bíblia? Por que eles pegam esse livro e falam que aquilo é certo e vamos violentar, vamos inferiorizar, vamos tirar direito, vamos alimentar o discurso de ódio? Isso é terrível. É uma pena que no Brasil aconteça isso, né? Eu acho que a Igreja Universal, se não me engano, ela tentou entrar na Alemanha e o governo alemão falou assim, não, aqui vocês não entram. Então, eu acho que é um desespero da população em geral brasileira que acaba entrando nessas igrejas e sendo influenciado por eles. Um pouco de ignorância também, no sentido de não ter oportunidade, talvez, de estudar. Enfim. É triste. Muito obrigada, Gisele, pela disponibilidade de responder todos os nossos questionamentos aqui. E agora a Fer vai terminar a palestra. Gisele, eu só queria dizer realmente muito obrigada por todo o seu depoimento, por tudo que você contou pra gente. Eu acho que todo mundo aqui ficou muito emocionado e tocado por tudo que você contou. E muito obrigada, esclareceu muita coisa. A gente aprendeu bastante com tudo que você contou pra gente.
Muito obrigada mesmo por ter se disponibilizado por estar conosco. E eu fico muito feliz de ver, a gente tem 635 pessoas aqui falando sobre um tema tão importante. Muito grata também pela presença e participação de todos e todas os alunos e convidados que estavam com a gente hoje. E Gisele, muito obrigada mesmo, só tenho a agradecer a senhora. Eu que agradeço, Fernanda, pela oportunidade, pela lembrança do meu nome. Eu peço perdão se de alguma maneira eu tenha falado alguma coisa que tenha ofendido alguém. De forma alguma. Só quero dizer que eu continuo na luta, que eu sou militante de minorias, de direitos humanos, de LGBTI. Eu vou contrário a tudo que é discriminatório. É isso, gente. Bola para frente, que a tendência é melhorar e eu tenho bastante positividade nesse sentido. Então, muito obrigada. Perfeito. Obrigada, Gisele. É isso, então. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até uma próxima, Gisele. Tchau, tchau.